O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa, e perguntou-lhe: Amigo, como entrardes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Virgem, Mãe de Deus e Mãe dos homens, meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nós celebramos a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora, Mãe dos homens. Esta devoção, ela surgiu em Lisboa, Portugal, no convento de São Francisco das Chagas, com o Frei João. O Frei João, ele era muito devoto de Nossa Senhora, sobre esse título, Mãe dos Homens. Por onde ele ia, ele carregava a imagem de Nossa Senhora. Todas as vezes que ele pregava, que ele falava da devoção a Nossa Senhora, ele incentivava as pessoas a recorrerem a Nossa Senhora com esse título, Mãe dos Homens. Inclusive, existe uma gravura sobre uma louça que mostra Frei João indo até o Santo Padre, o Papa naquele tempo, pedindo ao Papa que concedesse também esse título a Nossa Senhora como Mãe dos Homens. Pois bem, essa devoção vai chegar aqui no Brasil
por volta do século XVIII, com a fuga do irmão Lourenço. Ele estava fugindo porque toda a sua família estava sendo perseguida pelo Marquês de Pombal. Ao chegar aqui no Brasil, ele conseguiu algumas terras em Minas Gerais, na Serra do Caraça, e a partir daí ele construiu o primeiro santuário em honra a Nossa Senhora Mãe dos Homens aqui no Brasil. Mas a devoção não parou ali naquele lugar. A devoção ela foi para outras regiões do Brasil, contribuindo com o surgimento das irmandades e várias igrejas e santuários do período colonial imperial. Inclusive, a Igreja Mãe dos Homens do Rio de Janeiro, ela foi o lugar onde Tiradentes abrigou antes dele ser capturado. Se nós fizermos uma pesquisa na internet, nós veremos que nas outras regiões mais antigas desse período, a devoção à Nossa Senhora Mãe dos Homens é uma devoção bem conhecida, bem popular e bem correspondida pelo povo. Aqui em Cuiabá, a devoção à Nossa Senhora Mãe dos Homens, ela vai chegar em meados do século XX, pelo saudoso e tão amado e conhecido por vocês, né, o Frei franciscano Frei Quirino. Naquele momento ele constrói uma pequena capela, talvez o mais antigo vai lembrar, né, na Praça Cardoso, até a prefeitura doar o final do bosque municipal daquele tempo, que é onde atualmente nós estamos, nessa igreja que o Frei acabou construindo. Naquele tempo ainda não era paróquia, né, Nossa Senhora Mãe dos Homens. Eu estava lendo esses dias para fazer um trabalho da faculdade e pelo que eu li, de acordo com o autor, foi mudado o título de Nossa Senhora da Boa Morte enquanto paróquia para Mãe dos Homens, justamente por uma questão de estrutura, de localização. Aí deixou-se de ser o título, né, a padroeira de toda a paróquia, Boa Morte, para a Mãe dos Homens. No entanto, nós temos que ter a plena certeza que somos uma única paróquia, a paróquia que tem 3 devoções marianas: a Mãe dos Homens, a Boa Morte, uma igreja muito histórica e importante, né, para a história do povo cuiabano, e também a Nossa Senhora do Carmo. E além disso temos uma devoção, por causa das raízes franciscanas, a Santo Antônio. Atualmente, Padre Edmilton e eu estamos passando por esse processo, trabalhando, né, para podermos aumentar cada vez mais a devoção e a identidade de cada uma dessas comunidades, com a graça de Deus e da Virgem Maria. Pois bem, da onde surge esse termo Mãe dos Homens? Muitas pessoas acham estranho, muitas pessoas não sabem explicar por que Mãe dos Homens. Esses dias eu estava lá na Cúria almoçando com o bispo, aí de repente o bispo me perguntou, fazendo brincadeira, né, obviamente: Padre Marcos, por que Mãe dos Homens? E as mulheres não têm mãe? Falei: Dom Milton, as mulheres ficaram de fora. Brincadeira. Homens aqui quer dizer humanidade, que ela é mãe de todas as pessoas, seja homem, seja mulher. O termo Mãe dos Homens, ele vai surgir na encarnação. Vejam bem o que o Padre Francisco Bamonte nos explica, ele que é exorcista oficial da Diocese de Roma e também atual presidente da Conferência Internacional dos Padres Exorcistas, e ele é um teólogo com seu doutorado em Mariologia. Ele diz o seguinte: somos verdadeiramente filhos de Maria, na única geração do Filho, do mesmo modo que somos filhos de Deus no Filho Jesus. Por isso, no acontecimento da maternidade divina de Maria, Deus torna-se Pai dos homens e os homens tornam-se seus filhos. Então, quando Jesus se encarna, Ele assume a nossa natureza. Nossa Senhora é Mãe de Deus porque justamente ela gerou a sua humanidade. E ao assumir a nossa humanidade, houve um matrimônio místico, um matrimônio espiritual, que é o que a liturgia desse 28º segundo está nos apresentando, o banquete, a festa nupcial do Cordeiro, esse casamento da humanidade com Deus. Então essa junção vai acontecer na encarnação.
Por isso, ao se tornar a mãe de Deus, Nossa Senhora também se torna a mãe de todos os homens. Depois disso, São Leão Magno vai nos dizer o seguinte: de fato, por ela nascemos, não para o mundo, mas para Deus. Então, a maternidade de Nossa Senhora em relação a nós é uma maternidade espiritual, ou, como a linguagem teológica usa, é a maternidade na ordem da graça. Porque por meio de Maria, nós nascemos para Deus, nós nascemos para o céu. E o Padre Francisco Bamonte também diz: é verdadeiramente mãe quem gera o Filho. Maria é verdadeiramente mãe porque nos gerou com Cristo e em Cristo. Então isso precisa ficar bem claro para nós. Nós só somos filhos de Deus em Jesus. Nós só somos filhos da Virgem Maria em Jesus. No entanto, São Luís Maria, ele nos diz que durante a vida da Virgem Maria, diante de Cristo, Deus preferiu esconder esse mistério, para que o seu coração não fosse corrompido pela vaidade e pelo orgulho e pela soberba. Porque Jesus só vai revelar isso para a Virgem Maria aos pés da cruz, quando lá diante dela e diante do apóstolo João, Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então naquele momento, após a assunção de Jesus, começa essa missão de Maria, de ser mãe dos homens, de ser a mãe da igreja. É por isso que o Papa Francisco instituiu também esse outro título, como uma memória obrigatória, como mãe da igreja. Então temos Santa Maria, Mãe de Deus, no primeiro do ano, e mais ou menos ali por volta do mês de junho, julho, não me recordo, que é nova essa festa, Mãe da Igreja. Justamente para lembrar essas duas dimensões da vida da Virgem Maria, essas duas missões que ela teve: mãe do próprio Cristo, do próprio Deus, e mãe de todos nós. Mas, infelizmente, nós temos um medo muito grande de amarmos a Nossa Senhora como ela deve ser amada. Alguns acabam caindo numa espécie de heresia, jansenismo, É muita pureza que chega ao extremo. Em vez de se aproximar de Deus, a pessoa acaba se afastando. Como que eu vou recorrer à Virgem Maria? E onde que fica Jesus? Os seminaristas estavam me contando ontem que no caminho, vindo do seminário para cá, o motorista disse para eles, minha mãe, ela focava mais no santo e esquecia de Jesus. Não é assim. Quando nós olhamos para um santo, nós devemos lembrar de nosso Senhor. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós devemos louvar a Deus. Então nós não temos que ter dúvida. Amor se paga com amor. Por isso Santo Afonso Maria de Ligório também escreveu: se unisse o amor de todas as mães pelos seus filhos, humanamente falando, nós falamos que o maior amor que existe, é o amor de uma mãe pelo seu filho. Olha só o que ele diz: se unisse o amor de todas as mães pelos seus filhos, de todos os esposos pelas suas esposas, e de todos os santos e anjos pelos seus devotos, não chegaria ao amor de Maria por uma única alma. Então o amor de Nossa Senhora por cada um de nós é imenso. Quando nós vivemos no pecado, Nossa Senhora chora, Nossa Senhora derrama suas lágrimas. E certa vez no exorcismo, o diabo disse para o Padre Francisco Bamonte: vocês pensam que ela vive lá em cima? Elas vivem entre vocês, fazendo de tudo para que vocês se salvem. Então, eu sei que muitos não tiveram uma experiência boa, talvez com a mãe. Muitos talvez nunca tiveram uma mãe. Muitos talvez já tenham perdido a sua mãe, todo aquele amor, todo aquele afeto. Mas nós não podemos esquecer que nós também temos uma mãe no céu. Ou não podemos também fazer com que a nossa má experiência com a maternidade interfira na nossa maternidade com Nossa Senhora, assim como a paternidade terrestre com a nossa paternidade diante de Deus. Precisamos amar Nossa Senhora. Certa vez, Santo Afonso Rodrigues, um outro santo, ele rezando diante da imagem de Nossa Senhora, tão apaixonado, tão devoto por ela, ele diz: minha mãe,
Vós não sabeis imaginar o tamanho do meu amor que eu tenho por você. E naquele momento Nossa Senhora fala com ele meio que ofendida. Ela disse o seguinte: o meu amor por você é muito maior do que o seu amor por mim, assim como o céu está distante da terra. Então não tenhamos medo, meus irmãos. Vamos amar a Nossa Senhora. Vamos cultivar uma devoção especial à Nossa Senhora. Vamos nos entregar, vamos rezar o Santo Terço, porque Nossa Senhora é um caminho seguro. Deus quis dessa forma, Deus passou pela Virgem Maria. Ele foi o primeiro devoto, porque devoção significa entrega, e o primeiro que se entregou à Virgem Maria foi o próprio Deus. Não tenhamos medo. São Maximiliano Maria Kolbe, que foi também um grande devoto da Virgem Maria, mas ele recorria a ela como a Virgem Imaculada. Ele dizia o seguinte: não tenhas medo de amar a Virgem Maria, porque muito maior do que o seu amor foi o amor de Jesus por ela, aquele cuja imitação é a nossa santidade. Então não tenhamos medo, porque todo aquele que encontrou a Virgem Maria é porque encontrou a nosso Senhor. Então que Nossa Senhora, sobre o título de Mãe dos Homens, nos leve cada vez mais para Deus. Só um detalhe que eu acabei me esquecendo: o Frei João, ele criou esse termo, a invocação, a jaculatória: Virgem Mãe de Deus e Mãe dos Homens, rogai por nós e lançai sobre nós a vossa bênção. É o que nós podemos contemplar na sua imagem. Então, Virgem Mãe de Deus, ela está segurando o próprio Deus nos seus braços. Lançai sobre nós, os homens, a vossa bênção. Então ela está com as mãos prontas para abençoar. Então vamos pedir sempre essa graça de vivermos sobre a bênção e a proteção da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.